não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada, não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, lembrando a você que é Natal, está próximo já, que você pode adquirir as nossas obras diretamente com o Magno Nicolau aqui no nosso site www.ideaeditora.com.br com analisando as traduções bíblicas em 13ª edição, a edição comemorativa de 70 mil exemplares vendidos, inclusive com um novo capítulo sobre as traduções bíblicas, o Sermão do Monte também, a mesma coisa, a Didaquê, essa obra aqui, gente, que é o primeiro livro da Bíblia traduzido, muita gente disse que ia traduzir a Bíblia, já tem, isso aqui é um dos volumes, o maior livro da Bíblia, 1534 versículos, traduzido do hebraico direto do original para o português. Então você tem aqui, de uma forma neutra, e também muitas coisas explicadas por Kardec na Gênese da doutrina espírita, que estão nessa obra. E as duas mais recentes, sobre o cristianismo primitivo, o Evangelho Cristianismo Primitivo, e os caminhos de Paulo, pela Turquia e Grécia, com o nome de Comunidades do Caminho, que foram os sucessores naturais de Jesus, como está no livro Paulo e Estevão. Então você pode pedir direto no nosso site, ou na Candeia Boa Nova, em São Paulo, ou na Sinal Verde, em Guarulhos, com o Mário Suriani, 2409-1540. Pode fazer os seus pedidos, que ele deixa em casa, na Grande São Paulo. E aqui o Norte e Nordeste, direto com o Magno Nicolau, que é o nosso editor, ou a Ana. Você pode adquirir as nossas obras, lembrando a você que toda a renda é revestida em benefício das obras sociais do Núcleo de Estudos Espíritas Bom Samaritano, nossa casa, nosso oásis de amor, graças a Deus. Então nós falávamos da questão dos samaritanos, para situar você, e na parte anterior eu falava que o rei Salomão morreu em 931 a.C. E com a sua morte, o reino unido dos hebreus rachou, dividiu-se. E ficou dividido no Reino do Norte, como eu já falei, dirigido, cuja capital era Samaria, e o rei era um filho de Salomão chamado Jeroboão. E o Reino do Sul, Judeia, ou Judá, que depois passou a se chamar Judéia, das tribos de Benjamim e Judá. Então era dirigido por Roboão. E esse reino tinha como capital Jerusalém. Então tudo ia muito bem até a morte de Salomão, e aí começa, a partir daí vem a origem dos samaritanos, porque o Reino do Sul, era chamado de Reino de Israel, cujo rei era Jeroboão, tinha capital a Samaria, ok? Então, a gente ainda vai esclarecer mais essa questão sobre o que é a Samaria, e já vimos que a invasão assíria misturou todo aquele povo e eles perderam praticamente a sua identidade. E esse Reino do Norte, ele durou aproximadamente
209 anos, até o reino assírio, né? Em aproximadamente 722 a.C. E a gente sabe que o Reino do Sul, como eu falei, também foi invadido em 588 e Ciro libertou, repatriou e devolveu os seus chamados tesouros que haviam sido roubados. E aí agora vem a história que nós terminamos a primeira parte do programa falando disso. Quando os cativos, os exilados do Reino do Sul voltaram da Babilônia em 538, foram repatriados pelos persas, os samaritanos quiseram se aliar-se aos judeus e participar da reconstrução do templo e da cidade. Queriam que agora eles se voltassem a unir os samaritanos aos judeus, fosse um povo só, como tinha começado lá até Salomão, os hebreus. Então os samaritanos, eles tiveram um pensamento muito positivo, coitados, mas eles não imaginavam a reação de Zorobabel, como está lá escrito em Esdras 4:2, e Neemias, que foram aqueles que reuniram o povo e reintegraram e recriaram uma história da identidade do povo de Israel. Uma espécie de um censo. E Zorobabel, segundo o livro de Esdras 4, não aceitou, junto com Neemias, essa proposta dos samaritanos. E aí começa, a partir daí, um racha. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, do Reino do Sul, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo, chegaram a Zorobabel e ao chefe e disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus. É aquela visão, né? E como também já lhe sacrificamos desde o dia de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir daqui. Então diz agora como se assim, nós gostaríamos de nos reunir a vocês e sermos uma só pessoa. No entanto, Zorobabel e Josué e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei dos persas. Isso está em Esdras, como eu já falei, 4, de 1 a 3. Aí, desde então, surge a inimizade entre judeus e samaritanos, mencionadas em Lucas e mencionado no diálogo entre Jesus e a samaritana, lá no Poço de Jacó, entre os dois montes conhecidíssimos da Samaria, Monte Ebal e o Monte Gerizim. Lembre-se que Jesus disse para a samaritana. Ele diz: o Senhor sabe que nosso pai Jacó construiu esse poço, que nós vamos falar, aprofundar isso no próximo programa, se Deus quiser. O Poço de Jacó eu considero um marco topográfico, porque um poço não muda de lugar. Os poços, as nascentes, as rochas e as montanhas, elas não saem do lugar. Então são os grandes marcos. Quando a gente fala em Monte Tabor, Monte Hermon, Cesareia de Filipe, está lá, pessoal. Você chega lá e confere o local. Monte Nebo, você é capaz de chegar lá e ler o Deuteronômio 34, toda a história de Moisés ali no Monte Nebo. Então, essa região, especificamente, ela é marcada por isso. E quando Jesus diz assim, chegará o tempo em que Deus não será mais adorado aqui no Monte Gerizim, porque ele diz isso? Porque ele estava falando isso no vale, onde fica Siquém, hoje é Nablus, nome árabe, mas ali em Sicar ou Siquém, Jesus encontra a samaritana e tem esse diálogo, porque ele estava sabendo de tudo que acontecia. Como os coitados não puderam, os samaritanos, reconstruir o templo junto com os judeus, então eles construíram um templo para eles, lá no Monte Gerizim, e eu vou contar essa história, já visitei, saí de lá muito emocionado, é um local realmente um marco, a origem do povo hebreu está ali, porque
que as 12 tribos entraram por ali, chegaram com Josué por ali, se instalaram ali, fizeram altar e tudo, o altar de Josué no Monte Ebal. Então, Jesus disse, chegará o tempo que Deus não será mais adorado aqui no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, porque existiam 2 templos. O templo do judeu e o templo do samaritano. E Jesus estava do lado deles. Jesus veio para que todos tenham vida, como ele disse, ele queria união. Ele não veio para separar judeu e samaritano, embora Mateus, como judeu, no evangelho dele, ele coloca Jesus dizendo que quando eles for, não entreis na terra dos samaritanos. E eu, particularmente, não concordo muito com essa colocação, que Jesus tenha dito isso, porque ele começou a missão dele na Samaria. Ele se revelou a primeira vez como Messias a uma mulher samaritana. Então, tem muita coisa que precisa ser trazida para a gente entender o comportamento de Jesus, as suas atitudes, como tinha uma visão universal, de união, de fraternidade e de amor. Isso aqui me deixa ser um entusiasta desse homem maravilhoso, que a despeito de ter sido muito, naquela época, muito desentendido por muitos, como também foram os seus sucessores, como foram também os reformadores do cristianismo, ele nunca perdeu aquela famosa frase de dizer que não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Então, a dissidência ou a separação entre judeu e samaritano começam aí. E a Samaria e a Judéia, que ainda hoje existem, todas essas geografias, todos esses monumentos, como é que eu diria assim, essa topografia maravilhosa, essas montanhas sagradas que estão na história da Bíblia, se encontram lá. E você vai, verifica, atesta, reivindica o seu direito, diz assim, eu estou pisando num local citado na Bíblia, na Torá, no Evangelho, e Jesus passou aqui. E nesse lugar ele ensinou a sermos melhores, a sermos diferentes, a sermos unidos, a sermos fraternos. Porque para Jesus não existe fronteiras. Todos são seus filhos. Todos nós, perante ele, somos irmãos. Então, nós encerramos o programa de hoje com esse testemunho tão forte da geografia e o motivo pelo qual o judeu e o samaritano passaram a não se compreender. Vem aí, então, você agora, é possível que ainda não tenha... eu sei que muitos conhecem essa história, muitos teólogos conhecem, mas a maioria das pessoas, às vezes, ficam estranhando determinadas expressões, situações, mas tem uma razão histórica, espiritual, social, política, para que Jesus procedesse e tivesse determinados diálogos de acordo com a situação daquela época. Não temos mais tempo, mas continue conosco, que nosso tema da próxima semana ainda vai ser a Samaria. Jesus conosco sempre. Gostou do assunto desse programa? Que tal se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, passando a ser um patrocinador da divulgação espírita? Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.